Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O Ministério da Defesa anunciou os novos comandantes das Forças Armadas. A Marinha será comandada pelo almirante Almir Garnier. Quem comandará a aeronáutica será o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. E no Exército, o general Paulo Sérgio, chefe do Departamento Geral de Pessoal, ficará na chefia. O anúncio foi feito há pouco pelo ministro Braga Neto. Vamos ouvir a declaração do ministro. Senhores e senhoras profissionais da imprensa, muito boa tarde. Após a minha nomeação para o honroso cargo de Ministro de Estado da Defesa, cuja decisão é prerrogativa constitucional do Presidente da República, nos reunimos hoje para divulgar a escolha dos novos comandantes nas 3 Forças Armadas, que vão ter a missão de liderar os seus subordinados para a consecução dos objetivos estratégicos militares do Brasil. O Comandante Supremo das Forças Armadas escolheu para o cargo de Comandante da Marinha do Brasil o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. O Comandante do Exército, o General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E para Comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Eu quero destacar que o desafio que o país enfrenta neste momento é o combate ao Covid-19. Todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos desta epidemia. As Forças Armadas são fatores de integração nacional e têm contribuído diuturnamente nessa tarefa com a Operação Covid-19, com inúmeras atividades, entre elas a de logística de transporte de EPIs e oxigênio, a evacuação de pacientes de Manaus para todo o país e a vacinação de povos indígenas em áreas remotas. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde, uma boa noite e uma feliz Páscoa. Esse, então, o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, hoje, 31 de março, marca os 57 anos do início do regime militar no Brasil. Algumas pessoas chamam de golpe, outras chamam de revolução. O novo ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, afirmou em ordem do dia que o período militar serviu para pacificar o país e deve ser celebrado. Braga Neto disse que, na época, as Forças Armadas enfrentaram desgastes para reorganizar o Brasil e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Tá então, né, Zé? O anúncio feito pelo ministro da Defesa e, como você disse aqui no programa de ontem, não há nenhum ataque à democracia, apenas uma decisão protocolar, uma troca, nenhuma intervenção indevida, uma troca aí promovida pelo presidente Bolsonaro, né, Zé? Quem apostava em atrito, em guerrilha interna, divergência e tal, perdeu e perdeu muito. O novo ministro da Defesa, Braga Neto, é experiente. Ele já pegou missões importantes e espinhosas, como, por exemplo, a intervenção no Rio de Janeiro. Foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e em tempos difíceis. O primeiro militar, ministro-chefe da Casa Civil, em tempos de abertura democrática. Então, ele tem experiência, inclusive, na área política e soube muito bem conter ali. Vou contar aqui uma historinha. Essa crise começou na segunda-feira, quando o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi chamado ao Palácio do Planalto. O presidente não gostou de uma fala do general Paulo Sérgio, que dizia que o Exército estava esperando a terceira onda da nova Covid, da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. O governo acha que não é assim, não dá para ficar espalhando o terror por aí.
não há nem segunda onda, ou seja, uma progressão como o Exército já esperara a terceira onda. E quem falava sobre Covid até então era um outro general, o general Pazuello, Eduardo Pazuello. E aí houve ali um desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Defesa. Repare que o ministro da Defesa é uma peça muito importante no governo. Fala diretamente com o presidente Jair Bolsonaro em questões muito importantes em época sensível. Não pense que a situação está calma, que não há o tal fogo no monturo, ou seja, aquele fogo queimando por baixo que ninguém vê. É, sim, grave a situação do país e o presidente, quando fala em possibilidade de convulsão social, ele fala sério, ele tem informações. E este salário emergencial, auxílio emergencial, é que impede isso. Então, ali foi criada uma divergência que o presidente decidiu, na segunda-feira, então, trocar o ministro da Defesa. Os 3 comandantes militares do Exército, Aeronáutica e da Marinha, né, são as forças, né, eles ficaram solidários ao ministro da Defesa. Aí o presidente, então, naquele momento, decidiu que trocaria tudo. Trocaria o comandante, né, geral, que é o ministro da Defesa, e os comandantes militares. Pois bem, quando houve a demissão, que foi o presidente que se antecipou e decidiu demiti-los, né, havia expectativa de uma crise. Muitos falaram, alguns jornais publicaram, a maior crise da história, apostando que o presidente Bolsonaro nomearia representantes, ou seja, comandantes não compatíveis com a tropa. Isso não aconteceu. Houve aí, esses são nomes conhecidos, todos muito aptos, né, que estão na ponta e obedecendo um critério muito caro aos militares, que é a antiguidade. A antiguidade é posto no meio militar. E esses comandantes novos foram, portanto, nomeados com base no entendimento, e o ministro Braga Neto soube muito bem colocar a posição firme do governo. No momento, ele bateu na mesa lá na primeira reunião e disse: quem é o chefe aqui sou eu. E é mesmo. Ele representa o presidente, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. E aí o presidente teve que aceitar o Paulo Sérgio, que o presidente não queria, mas teve que aceitar por antiguidade. Ele não poderia ficar atrás numa tropa tendo um novato, né? Um novato não, um mais moderno, chefiando, ou seja, ele iria para a reserva e provocaria uma irritação maior na caserna. Então foi muito bem, houve uma saída muito boa e isso acalma e não provoca aquela guerra esperada, e o general Braga Neto está sabendo muito bem cuidar desse assunto. Olha, só para concluir, esta formulação do Ministério da Defesa foi do governo Fernando Henrique. Existia antigamente o Ministério da Aeronáutica, o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério do ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, né? E aí os ministérios foram extintos, ficaram comandantes de armas e, finalmente, o ministro da Defesa, que geralmente era um civil. Diga, Augusto. Olha, em 1964, antes de 64 e depois também, o que a gente tinha de fazer, eu estava começando a trabalhar como repórter, o que a gente tinha de fazer era decorar os nomes dos 12 generais de exército que integravam o alto comando. E, sobretudo, os comandantes de exército. Eram 4 exércitos, né? O primeiro exército baseado no Rio, o segundo em São Paulo, o terceiro no Rio Grande do Sul, o quarto no Recife, em Pernambuco. Então, era dali que sairia o próximo presidente. Nós ignorávamos os nomes dos 11 integrantes do Supremo e sabíamos os nomes dos 12 integrantes do alto comando, dos 12 generais. Alguns comandavam tropas, como esses, né? Essas tropas que eu mencionei, as grandes divisões, né, do Exército Brasileiro. Os outros tinham menos importância porque ocupavam cargos burocráticos. Naquele exército, eu repito, você tinha famílias tradicionalíssimas aí nos quartéis. De novo, os Andrada Serpa, tinha Serpa Branco e Serpa Preto. Os Geisel, Orlando e Ernesto. Os Etchegoyen,
O general Sérgio Etchegoyen, que há pouco ocupou um cargo importante, acho que no governo Temer, se eu não me engano, ele é filho do general Léo Etchegoyen, que foi um dos protagonistas de 64. 64 acabou. É assunto para historiadores. É hora de remeter para a história um assunto que ocorreu, um episódio que ocorreu há 54 anos. É como se em 1986 a gente estivesse discutindo, em 84 a gente estivesse discutindo a Revolução de 30. Então eu não entendo como esse tempo não passa na cabeça dos que veem golpe em cada movimentação da caserna, como eles gostam de chamar. É claro que existem fricções, aí você tem, né, e fissuras entre generais da ativa, general da reserva, o mais moderno, o mais antigo, mas isso acontece em qualquer ambiente de trabalho, não há a menor possibilidade de intervenção militar nenhuma, zero. Por quê? Porque o Exército não quer. Porque o Exército decidiu sair de cena nos anos 70, 80, pelo desgaste provocado pela longa permanência no poder e já convivendo com civis e civis malandros. Então é só ver essa geração de políticos aí que nós herdamos do período militar. Não vai haver 64, não existe golpe, porque o Brasil hoje decide as coisas nas eleições. E eu achei graça na vibração do pessoal aí, vendo uma insatisfação imaginária no Exército suficientemente intensa para provocar um outro golpe agora contra o Bolsonaro. Ou um autogolpe promovido por um presidente que foi eleito e já está em campanha pela reeleição. Acabou 54. Aquele exército não existe mais. O exército de hoje ele é a cara do povo brasileiro. Você tem generais com origem humilde social, então eles não querem saber desse negócio de interferência política, que começou nos anos 20 com os tenentes e acabou em 64. Ou a partir de 64 começou a acabar, porque acabou, como eu disse ontem, o militar anfíbio, que podia sair do Exército, volta para o Exército. Vai ocupar cargo civil, volta. Isso acabou. Né? O fim disso aí foi decretado pelo presidente Castelo Branco, que era militar. A gente perdeu contato com o Augusto, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente retoma com o Augusto, vamos seguir tratando desse tema das trocas nas Forças Armadas, um rápido intervalo agora, são 6h35. O Tiggo 8 obteve espetacular vitória sobre o Tiguan, vencendo o comparativo em todos os sentidos. O Tiggo 8 é mais potente e sua lista de equipamentos mais extensa. Seu design é ousado e imponente. E, principalmente, o Tiggo 8 ganha do Tiguan em inovação e tecnologia. Tiggo 8 Turbo GDI, à frente de seu tempo, a 8ª maravilha do mundo. Bom, enquanto a gente refaz o contato com o Augusto, queremos ouvi-lo, Fiuza. Temos 3 minutos. Ô, Vitor, a gente chegou quase a sentir ali um cheiro de pólvora, né, no noticiário, né? Realmente, a excitação dessas caçandras, né, desses urubus, é um negócio horrendo, né? Horrendo. Eles dormem e acordam pensando na ditadura. Eles têm um fetiche da ditadura. E uma troca no Ministério da Defesa enseja nessa fabricação. Como é que você pode aguentar viver dessa maneira, né? Fabricando crise, vou fabricar uma nova aqui, vou detectar, fazer uma análise de que essa troca enseja uma satisfação, e o outro vai lá e escreve, as Forças Armadas deveriam dar um golpe no Bolsonaro. Isso, eu vou te contar, isso é uma miséria, né? Isso é uma miséria. Agora, de concreto é o seguinte, nós temos hoje um presidente da República militar, né? Então, tudo bem, se já houve regime militar e já houve autoritarismo dentro do regime militar, é legítimo você prestar atenção
E eu acho que o primeiro a prestar muita atenção a isso tem sido o próprio presidente. Porque quando nós estamos vendo, por exemplo, aparecer essas outras tentativas de simulação de crise, né? A gente viu, o governo começou, já tinha umas suásticas, não tinha? Pintadas por aí. Isso era o bolsonarismo chegando. Chegou o nazista aí, para fechar tudo. Então, eram, evidentemente, simulações que não correspondiam ao interesse, à diretriz de governo. E até aqui, Vitor, o que me interessa é o seguinte: eu não boto a mão no fogo por ninguém, né? Eu quero ver para crer, não tenho nenhuma certeza. Agora, eu acredito no que os meus olhos enxergam. E o que eu tenho visto é o seguinte: todas as vezes que apareceu, por acaso, a menção de alguém ao ato institucional número 5, o que fez o presidente da República? Ele repudiou de imediato, foi ou não foi? Ou eu sonhei com isso? Eu ouvi o presidente da República, todas as vezes que apareceu, que alguém mencionou, fosse qual fosse o motivo, o presidente chegar e dizer, ele chegou a dizer literalmente uma vez, quem fala em AI-5 está sonhando. O presidente se afirma um escravo da Constituição ou não se afirma? Tem liberdade de imprensa para pedir o escalpo dele, né? Estamos vendo algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão desse tipo? Então é o seguinte, até onde a vista alcança, não tem nenhum sotaque autoritário aí, né? Tem a caricatura, né? Tem a tentativa de dizer, não, é um militar, ele é meio grosseiro, então isso pode significar uma ditadura, uma ameaça de autoritarismo. Mas até aqui, o que a gente tem que ver é que não há nenhum gesto por parte do Poder Executivo do Governo Federal sobre um fechamento autoritário do regime. Perfeito, a gente está só aguardando aqui o retorno das nossas afiliadas no rádio também, vamos seguir tratando desse tema, mas você pode participar, dê a sua opinião também pelo nosso WhatsApp, é o 11 931 17 0620, mande seu vídeo, participe. Agora sim, já estamos de volta também no rádio, para você que nos acompanha pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Nosso contato com Augusto tinha travado, você quer completar, Augusto? Onde é que eu tinha parado? Acho que já estava nos finalmente, Augusto, não sei, faltou dizer alguma coisa? Não, olha, eu não sei quando é que terminou, mas só para resumir, o Brasil mudou, o Exército mudou, nós vivemos uma democracia, as Forças Armadas não querem interferir na política e não adianta o esforço dos jornalistas, porque isso não vai acontecer. Perfeito. Só para a gente fechar esse tema, então, Ana, queremos ouvi-la. Lembrando que na sequência teremos uma entrevista aqui com o deputado Major Vitor Hugo, que já está conectado com a gente aqui, pronto para participar do programa. Antes, queremos ouvi-la. Ana, por favor. Olha, Vitor, já foi tudo muito bem dito aí pelo Zé, pelo Fiuza e pelo Augusto em relação a isso. A única coisa a acrescentar é que ontem, né, logo depois aí do nosso programa, eu fui nas redes sociais para ver o tom da imprensa militante que tem esse fetiche, né, com a palavra ditadura, com a palavra golpe, e o que mais eu pude ver foi expressões e artigos sobre reforma ministerial beneficia Bolsonaro. Mas espera aí, uma reforma do próprio presidente vai beneficiar quem? O Lula, né? Para beneficiar o Lula, aí só no STF.